E aí, pessoal, como estamos de quarentena? Bom, eu de quarentena tô aqui com a minha caneta de unicórnio, com o meu penal de unicórnio, pensando na vida e pensando nas aulas que eu tenho que dar e no conteúdo que eu tenho que passar para vocês, porque eu fico aflita com tudo isso. E aí, vamos lá. Hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre oficina pedagógica, planejamento de aula, que eu sei que tá mexendo com a mente de vocês. Então, pega aí a caneta tua coloridinha, se você não tem de unicórnio, pega a tua caneta preferida, pega teus marca-textos, teus papéis aí de anotação, porque nós vamos utilizar, porque é bem importante que nós vamos conversar agora. A gente vai falar um pouquinho sobre a construção do planejamento. Para você que faltou na minha aula, para você que não estava presente, para você que estava em outro planeta enquanto eu falava, lá vai o vídeo. Pessoal, o planejamento de aula, ele tem que ser flexível. Por quê? Porque todo momento as crianças, elas estão passando por mutações de transformação de desenvolvimento. Professora, a criança virou um vírus agora que você está falando de mutação? Não. Eles estão passando por constante transformação. A criança está passando por fases de desenvolvimento e a cada momento ela precisa realmente de diferentes formas de aprendizagem, diferentes formas de atividades. Então, por isso que a gente sempre fala assim, professor, você que faz seu planejamento, ele deve ser flexível. Não existe planejamento estável, e sim planejamento flexível. E aí nós temos etapas de desenvolvimento de planejamento que são muito importantes e que têm que ser levadas ao pé da letra. E aí eu preciso que vocês peguem e anotem o primeiro tópico, que é a qualificação, é a caracterização do teu planejamento. Primeira coisa, nós temos 3 documentos base da escola. A gente vai ter lá um projeto político que fala toda a questão de missão, concepção da escola, que fundamentos ela leva filosóficos, qual é a percepção e construção de mundo que ela quer do indivíduo e assim por diante. Então, eu, professor, se eu acabei de ingressar naquela escola, eu tenho que conhecer. Segundo, eu tenho o plano de ação da escola. Eu tenho que saber o que minhas pedagogas, as minhas coordenadoras, elas têm como plano de ação de base para a escola. Então, assim, o que é o plano de ação? Metas a serem atingidas durante o ano inteiro. Precisamos fazer ampliação da quadra, precisamos reformar a quadra, precisamos fazer um bosque na escola, vamos fazer uma horta, vamos fazer um projeto de educação ambiental. Tudo isso tem que constar no plano de ação. Mas o planejamento, ele faz parte do projeto pedagógico, ele faz parte do plano de ação e ele é do professor, mas não é do professor para o professor. Quando eu vou construir um planejamento de aula, eu tenho que pensar na criança, no aluno, no estudante, no que eu quero que ele aprenda. Qual é o meu objetivo ali naquele momento? Então, eu não trabalho pensando em fazer para o professor, e sim para atingir a criança em desenvolvimento ou o adolescente, o meu aluno, seja ele adulto ou idoso, mas é o objetivo que eu tenho com aquela atividade, com aquela formação. Então, eu tenho tópicos, eu preciso levar em conta esses tópicos. Primeira coisa, eu vou ter que colocar a caracterização, o nome da minha escola, a faixa etária que eu vou trabalhar, quem é o professor, qual é a área de ensino que eu estou trabalhando. E outra situação que tem que ser levado muito em conta é que antes de fazer e planejar essa aula, eu tenho que ter muito certo qual é o meu objetivo com aquela atividade e quais são os meus objetivos específicos. Então, em geral, não é pesquisa, não é metodologia de pesquisa, mas a gente não trabalha tão diferente assim. Qual é o meu objetivo geral da minha aula? O que eu, professora Priscila, quero ensinar para os meus alunos sobre construção de planejamento? Então, a primeira coisa que eu quero que os meus alunos saibam é que conheçam os diferentes tipos de planejamento. Conhecer os diferentes
as diferentes formas de planejamento existentes, ou conhecer as bases fundamentais para a construção de um planejamento. Então, primeiro a gente vai conhecer algo. Você não pode pedir para a criança classificar algo ou desenvolver algo sem conhecer primeiro. E aí eu sempre falo, lembrem, nós temos a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom são os verbos que nós utilizamos para a construção de planejamento. E de qualquer atividade que eu vou fazer na minha vida profissional e até na minha vida pessoal. Se eu quero planejar, fazer planos de vida, eu tenho que pegar realmente e trabalhar os verbos que eu quero, aonde eu quero chegar. O planejamento não é diferente, meus amores. O planejamento é pensar o que eu quero e aonde eu quero chegar. Então, esse é o tópico 1. Objetivo geral e objetivo específico. Conhecer algo. Nos objetivos específicos, eu vou detalhar o que eu vou fazer. Eu quero que minha criança conheça, experimente, classifique, se comunique sobre aquele assunto, explore. Então, eu vou decidir quais são as etapas de desenvolvimento que eu vou ter ali. Então, o primeiro tópico é, primeiro, a qualificação das partes que fazem parte do planejamento. Qual é a escola, qual é a disciplina, qual é o professor, qual é a faixa etária que eu vou estar trabalhando. Começamos aí. Se eu vou trabalhar em formato de quadro, forma um quadro bonito, um quadro que eu tenha lá o nome da escola, professor, faixa etária, disciplina ou área de conhecimento, e depois eu vou dividir em colunas. Objetivos, metodologia, recursos, a avaliação. No planejamento tem que ter 3 perguntas. 3 perguntas fundamentais para a construção de qualquer planejamento. Quais são elas? O que eu quero, como eu quero e para quem eu quero. O que eu quero com aquilo? Ensinar, fazer planejamento. Quero que meus alunos aprendam, saibam distinguir o que é um planejamento. Conheçam. Como eu quero? Por meio das aulas expositivas. Eu vou ensinar os meus alunos, eu vou colocá-los para fazer, para construir planejamento. Então, eles vão aprender na prática e trocando informações comigo nas aulas expositivas. E para quem? Para os alunos de pedagogia, para os alunos de educação física e assim por diante. Então, eu tenho que ter muito em mente. Às vezes nós podemos se perguntar também aonde eu quero chegar com aquilo, com aquele conhecimento. Onde eu quero chegar? Eu quero que os meus alunos saibam fazer um planejamento. E é assim com a criança pequena. O que eu quero dela? Então nós vamos dividir por partes o planejamento. Então iniciando pela qualificação desse planejamento, quem são as pessoas envolvidas, certo? Vamos para o próximo passo daqui a pouquinho. Um beijo!